Bom, então, muito boa noite a todos. Me chamo Luiz Felipe Leste e vou apresentar o nosso trabalho que se intitula Monitoramento Inteligente de Pragas, Desenvolvimento de Armadilhas Automatizadas com a Integração de Redes de Sensores Sem Fio. O trabalho foi proposto pelo professor João Paulo Pereira Paes e foi auxiliado junto com os alunos Andera Neves, o professor Eduardo Henrique Golden, Rodrigo Gesser e Cícero Venâncio Nunes. Bom, falando um pouco sobre o uso de armadilhas e o monitoramento de pragas em lavouras, é utilizado hoje em dia o monitoramento convencional. Ele tem como base uma armadilha chamada Delta, essa segunda imagem. A gente observa que essa armadilha ela não tem nenhum tipo de tecnologia ou sensor, ou seja, ele é um método que exige a ida de um técnico, de algum responsável à lavoura e contabilização desses insetos que ali estejam capturados. Esse é um método muito preciso de estimativa de pragas e incidência da lavoura, só que, porém, ele tem o pós e o contra, né? Prós e contra. Um método que se acaba tendo um custo de mão de obra elevado. A maioria dos produtores não utiliza esse método por conta desse custo de mão de obra. E até mesmo a falta, a escassez de mão de obra tem se tornado um gargalo. Ele também é um método cujo qual se avalia o dano já ter ocorrido. Então, com a armadilha automática, a gente possibilita um monitoramento da praga em tempo real, além de monitorar em qual região da lavoura ela está mais concentrada, se ela veio por meio de ventos, norte, sul, leste, oeste, a gente consegue atrelar isso a variáveis climáticas, além de estabelecer medidas de controle, o que nos traz uma redução de custo para o produtor. E com isso, ao longo do tempo de lavoura, tempos de safras, a gente consegue gerar bancos de dados confiáveis e fazer uma estimativa. A gente tentou demonstrar que o dimensionamento dessa armadilha na lavoura de milho, onde quanto mais armadilhas a gente conseguir pôr na lavoura, maior será a precisão dos dados. E com isso, a gente consegue estabelecer um manejo integrado de pragas de uma forma mais correta. A gente, a partir disso, pode tomar uma decisão de qual mecanismo de ação usar, quando a gente entrar com esse mecanismo e qual a dose desse mecanismo, quantidade utilizada. Além de saber tudo isso, essa nossa armadilha vai gerar dados. Esses dados vão nos dizer o nível de controle da praga dentro da sua propriedade. Bom, falando um pouco sobre as vantagens dessa armadilha, ela está em um mercado crescente, por conta de preocupações ambientais, o agricultor e o consumidor do produto visa produtos com práticas agrícolas mais sustentáveis, além das normativas estarem mais rigorosas, e o consumidor em si, consumidor próprio, está com uma pressão sobre o agricultor para ele produzir de maneira mais sustentável, sem tanta utilização de agrotóxicos. E com essa armadilha a gente consegue reduzir a quantidade de aplicação, porque você vai saber quando, como e como aplicar de maneira eficiente. Então a metodologia do nosso trabalho ela foi conduzida no Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Campos Canoinhas, baseou-se na criação da larva da lagarta Spodoptera frugiperda. Ela foi mantida na criação foi mantida aqui no laboratório de fitossanidade a uma temperatura de 25 graus, com uma umidade relativa de 70%, 10% da fotofase de 14 horas. E o protótipo da armadilha foi desenvolvido no próprio laboratório. Ele basicamente foi desenvolvido a partir de uma armadilha que já existe, bola funil, mais conhecida, o nome comum dela, e foi modificada e acoplada num tubo PVC de 150 milímetros. Nas imagens A e B, a gente tem os dois protótipos que foram testados. Aqui nessas duas imagens a gente consegue avaliar melhor. O protótipo A
é o protótipo número 1. Mais à frente a gente vai discutir sobre nos resultados. E o protótipo 2, ele teve um diferencial que foi a entrada da mariposa, do inseto praga adulto, foi restringida um pouco para testar o atrativo feromônio. A imagem abaixo, aqui, a terceira imagem, foi o velcro que a gente construiu, que a gente costurou, fez à mão, para imitar uma gaiola. Essa gaiola ficou em salas climatizadas, com ar-condicionado ligado 24 horas, a uma temperatura de 25 graus. Tudo isso em ambiente climatizado para quê? Para tirar o efeito ambiental e testar somente a eficiência da armadilha. Como resultado, eu trago para vocês que o protótipo 1 apresentou uma taxa de 50% de machos adultos capturados, após 5 dias de liberação na gaiola. O protótipo 2, em virtude daquele diferencial que eu citei para vocês, acabou não coletando nada. E a Delta, que foi a nossa testemunha, obteve 30% das amostras de inseto. Então, na consideração final, a gente tem como protótipo 1, ele demonstrou maior eficiência na coleta e contagem dos insetos, destacando sua precisão e funcionalidade dos mecanismos. Quero deixar uns segundinhos aqui para agradecer o Laboratório de Fitossanidade, agradecer o professor João, o professor Cícero, o professor Eduardo, que sempre estão com a gente, orientando e sempre auxiliando dos intempéries que sempre podem vir a acontecer. Agradecer também ao Instituto Federal pelo espaço. E é isso. Muito obrigado.